Olá, moçada do LAC Concursos. Tudo bem, pessoal? Professor Marcelo para mais uma aula de Geografia do Brasil com vocês. Como eu disse na minha aula no finalzinho de Imigração Estrangeira, dando continuidade à Geografia Humana, eu vou pegar População Economicamente Ativa, IDH, e o coeficiente de Gini, para repassar isso aqui com vocês. Tá certo? Então vamos tocar o barco, vamos lá. Pessoal, é o seguinte... Quando a gente fala de estrutura ativa ou estrutura ocupacional, você tem vários conceitos, certo? Você tem, por exemplo, população em idade ativa, que é a PIA, você tem os inativos, você tem a população efetivamente empregada, certo? Mas aqui eu só coloquei a população economicamente ativa, certo? O que é a população economicamente ativa? Pessoal, população economicamente ativa é todo contingente populacional que exerce uma atividade remunerada ou está à procura de emprego. Marcelo, mas peraí, cara, o cara está à procura de emprego, ele é ativo. Meu caro, presta bem atenção. Eu sei que é uma situação complicada, porque... Deixa eu falar assim, vamos lá. Muitas vezes você está andando, indo para o trabalho, certo? Logo de manhã, umas 8 horas da manhã, por aí. Eu sei que, claro, todo mundo vai mais cedo, eu também. Mas só para dar um exemplo. E de repente você está dentro do ônibus, você está dentro do carro e tal, e de repente você passa na frente de um boteco, 8 horas da manhã, tá lá uns caras tomando cerveja. Ou 2 da tarde, tomando cerveja, jogando sinuca. A reação de muita gente quando vê isso é falar aquela velha história. Aí... por que o Brasil não vai pra frente? Bando de vagabundo, tal, você não quer, desocupado, tal. Meu cara, eu entendo o que você está falando. Todo mundo entende. É claro que entendemos isso. Mas presta bem atenção. Gente, nos últimos tempos, algumas pessoas aqui no Brasil pegaram a mania feia de ir para qualquer coisa, querer ficar apontando o dedo e ditando regra para os outros. Você entendeu? Dá vontade de virar e falar assim, escuta, vamos brincar de cuida. Cada um cuida da sua. Marcelo, uma vagabunda. Meu caro, enquanto nós estamos dormindo em casa, ainda vamos acordar para trabalhar, 4 horas da manhã tem gente que está descarregando verdura na feira. Tem gente que está lá descarregando o caminhão para vender verdura, tal. Tem gente que está trabalhando, tem gente que está trabalhando de vigia. Que hora que dorme a turma que trabalha no aeroporto de madrugada? E aí? Então, muitas vezes, pessoal, o horário que o cara tem para tomar uma cervejinha é aquele, não significa que ele é um vagabundo, certo? E outra, gente, desocupado não pode ser sinônimo de vagabundo, porque nós pegamos, ele é um desocupado, esse é um desocupado. Pessoal, desligado é o que não está ligado. Desatento é quem não é ou não está atento. Desocupado é quem não está ocupado. Agora, eu sei que todos nós aqui conseguimos provar que tem no Brasil efetivamente gente que parece pouco afeita ao trabalho. Eu entendo isso, malandro, sei lá o quê. Mas você não vai querer provar para mim que a maioria está desocupada porque quer. Porque quer? Está vivendo do quê? De brisa? Não é assim. Então, se o cara está à procura de emprego, ele é economicamente ativo, só que ele está desempregado, desocupado. E aí? E aí, nós temos que trabalhar a questão do porquê. E você tem várias explicações. Vamos lá. Eu vou começar aqui de trás para frente, certo? Beleza? Então, vamos lá. Vamos olhar de frente para trás. Desemprego sazonal. Se alguém falar para mim que sazonal vem de sazon, eu vou brigar com você. Tem nada a ver com tempero. Presta bem atenção. Todo mundo se lembra que sazonal vem de season. Período, época, estação, temporada, né? No inglês. Gente, presta bem atenção. É surpresa para alguém que provavelmente em dezembro, janeiro, fevereiro, a quantidade de pessoas empregadas em bares, restaurantes, hotéis, em Salvador, Recife, Fortaleza, aumenta. Alguma surpresa? Não, Marcelo, alta temporada, praia, Salvador, carnaval, sei lá o que, turista, aumenta. E aí quando termina a alta temporada, Marcelo, aí demite o cara. É temporário. Ali no período ali, Marcelo, que nem a contratação em shopping, em festa de final de ano. Exatamente, pô. Certo? Então tem uma época do ano que você trabalha. Terminou ali o período, pô, você está desempregado, boia fria. Certo? Tem um período para você trabalhar, entendeu?
Agora, o desemprego também pode ser friccional ou normal. Marcelo, friccional ou normal, como é que é isso? Gente, todos nós aqui conhecemos pessoas que, em determinado momento, foram essas pessoas ou essa pessoa que pediu demissão. Ela pediu demissão. Ela pediu. Para quê? Não, eu vou fazer um MBA, não, eu vou estudar para concurso, não, eu vou fazer uma capacitação para buscar um emprego melhor. Isso é absolutamente normal. Acontece. Talvez esteja acontecendo ou já aconteceu com alguns de vocês que me veem. Estão me vendo, você pediu demissão, eu vou me dedicar a isso aqui, vou fazer o concurso, vou passar e vou melhorar. Pronto! Isso é friccional ou normal. Aí você pode ter o desemprego conjuntural, que depende do quê? Ora, Marcelo, da conjuntura econômica. Se a economia vai bem, o desemprego cai. Agora, se a economia vai mal, qual é a primeira coisa que as empresas fazem para cortar gasto? Demite funcionário. E, finalmente, você tem o desemprego estrutural. Pessoal, o desemprego estrutural eu gosto de abordar de duas maneiras. Primeira, o desemprego estrutural, coisa mais normal dele, é o ser humano ser substituído pela máquina. Certo? Hoje tem muita coisa dentro de tecnologia da informação, muita coisa que está acontecendo. Por exemplo, quando às vezes você liga para fazer uma reclamação na sua empresa de TV a cabo ou na sua empresa de telefonia, você não tem a clara sensação que você está sendo atendido por uma máquina? Cadê a pessoa que antes fazia aquele serviço? Já foi. E cadê aquele metalúrgico que fazia solda de chassi de carro? Agora é tudo robô. É estrutural, você foi substituído pela máquina. Perdão, agora existe uma outra vertente que eu também gosto de abordar do desemprego estrutural. Qual é? A não qualificação da mão de obra. Meu caro, hoje, se você não tem qualificação, você está fora do mercado. Se você quer trabalhar numa empresa de construção civil, como assentador de piso, pintor, você tem que ter curso no SESI, no Senai, tem que ter curso. Você tem que ter qualificação. Senão você está fora. Isso é desemprego estrutural. Certo? Eu gosto de abordar essas duas vertentes. A substituição, a automatização, certo? Na linha de produção, nos serviços, certo? As novas tecnologias e a não qualificação da mão de obra. Então essas são as possibilidades que a gente tem. Desemprego estrutural, conjuntural, friccional ou normal e sazonal. Certo? Aí tem uma outra coisa. Pessoal, quando a gente fala dos setores da economia, muito cuidado, eu vou pedir isso, para você não confundir isso aqui com isso aqui, que a gente vai chegar daqui a pouco. Tá? Então é assim, porque olha aqui, é muito parecido, olha aqui, ó. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. E o cara fala aqui, setor primário, setor secundário, setor terciário. É parecido, mas não é a mesma coisa. Então vamos lá. Na economia, quem é o primeiro setor? Pessoal, o primeiro setor é tudo aquilo que pertence ao Estado, é o aparato estatal. Seja nas três esferas, municipal, estadual e federal. E nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Certo? É todo o aparato estatal. E como você sabe muito bem, tem uma coisa, esquece as empresas de economia mista. Tem uma coisa que o Estado não busca na economia, não é função do Estado. O quê? Marcelo, não é função do Estado ter lucro. O Estado não busca o lucro. Não busca, certo? Não é função dele. Entendeu? O Estado é uma estrutura política, jurídica, administrativa que procura harmonizar a vida em sociedade, certo? Normatizar a vida em sociedade, legitimado pelos cidadãos, pelo menos o executivo, o legislativo, o judiciário está precisando melhorar, certo? Mas, é minha opinião. Agora, é o Estado, é o aparato estatal. Tá? Muito bem. Quem é o segundo setor? Pessoal, o segundo setor é a iniciativa privada. É a iniciativa privada, certo? É a iniciativa privada que busca na economia, na atividade econômica, o quê? Mediante o investimento em alguma atividade econômica, eu busco o quê? O lucro. Eu tenho por objetivo buscar o lucro. E até parece que alguém é contra isso. Eu vou ser contra.
Pelo amor de Deus, desculpa, eu não sou hipócrita, que o LAC presta um serviço e busca lucro. Isso é óbvio. Então, quem vai ser contra? Agora, o que não é muito ético? É você buscar o lucro dando prejuízo ao outro. Isso não é muito ético. Dentro de uma ética no sistema capitalista, buscar o lucro. Maravilha, o segundo setor, a iniciativa privada. Aí, quem é o terceiro setor? Pessoal, o terceiro setor são instituições, entidades juridicamente constituídas, de natureza particular, privada, certo? Mas que não buscam o lucro. Não buscam. Ou seja, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Fundação Pestalozzi, Associação dos Amigos da Criança com Câncer, Cruz Vermelha, eles não buscam o lucro. Não buscam o lucro. Eles são o terceiro setor. Entidades assistenciais, instituições filantrópicas, ONGs, esses são o terceiro setor. E algumas bibliografias ainda trazem o quarto setor. E o que seria o quarto setor? A economia informal. A economia informal, que para o governo não existe. Não tem carteira assinada, não tem CNPJ, não tem alvará, não tem nada. Esse seria o quarto setor. Beleza? Muito bem. Agora presta atenção. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é outra. Essa aqui é a teoria dos três setores do Colin Grant Clark. Eu também tenho que dar um crédito aqui para o Jean Forrastier, que é francês. Certo? Mas eu botei ele aqui, australiano, se eu não me engano. Tá? Como que é a teoria dos três setores? Dividimos a economia em três setores. Quais são? Primário, agropecuária e extrativismo. Secundário é a indústria. Terciário, comércio e a prestação de serviços. Certo? Para você analisar onde a população economicamente ativa está empregada. Certo? Beleza? Então nós não podemos confundir isso aqui. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor é diferente de setor primário, setor secundário, setor terciário. Certo? Agora, pessoal, algumas bibliografias trazem a expansão do setor terciário e aumentam, certo, essa questão dos três setores para 4, que aí você teria o setor quaternário ou terciário superior, dentro da teoria do Colin Clark e do Jean Forrastier. Esse setor quaternário ou terciário superior englobaria atividades como geração e compartilhamento de informação, certo? Telecomunicações, educação, pesquisa e desenvolvimento, planejamento, consultoria e outros serviços baseados no conhecimento. A galera de TI estaria aqui. TI, certo? Telecom, TI. Então esse seria o terciário superior ou quaternário. Então é uma nova abordagem dessa teoria dos três setores. Não significa que ela vai ser totalmente, mas é uma abordagem. Assim como o pessoal também fala que o terciário inferior é a economia informal, certo? Eu vou chegar lá. Isso aqui é a distribuição da população economicamente ativa do Brasil por setores de 40, até eu peguei o mais recente que eu consegui achar, 2009, certo? Alguma surpresa? Não. Em 1940, o Brasil era um país eminentemente rural. O Brasil tinha acabado de sair do ciclo do café. Eminentemente rural. A maioria da população era rural. Então o setor primário era o que mais empregava. Certo? Depois veio o setor terciário, comércio e prestação de serviço. E por último, o secundário, a indústria. A nossa industrialização na época já existia, mas ainda era incipiente em termos de comparação global. Beleza? Muito bem. Aí, ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Pessoal, eu costumo falar que numa relação de causa e efeito, não é urbanização que provoca industrialização. Industrialização acelera a urbanização. Então, o que aconteceu? O Brasil foi se industrializando, se urbanizando, as cidades crescendo, e aí, com a população majoritariamente urbana, vindo mais para a cidade e tal, pelo amor de Deus, gente, o setor de serviços começou a crescer.
Porque veja bem, pessoal, imagine você andar numa avenida como a Paulista, como a Nossa Senhora de Copacabana, certo? Beleza? Imagina a quantidade de comércio, prestação de serviço, shopping que você encontra ali. Então a urbanização traz isso. Então o setor terciário começou a crescer. E o que nós tivemos com a urbanização? Êxodo rural, mecanização agrícola, certo? Melhor qualidade de vida na cidade. A população começou a sair do campo, vir para a cidade, certo? Começou a diminuir o setor primário caindo. E na década de 70, pela primeira vez na história, o setor terciário ultrapassa o primário. Ultrapassa o primário, certo? Isso na década de 70. E ele passa a ser o maior empregador do Brasil. Ô Marcelo, e por que a indústria não foi? Cara, a indústria ela estava vindo bem. Aqui você teve o período JK, você teve o período milagre econômico no regime militar, aí nós entramos na década perdida, olha a caída. E de lá para cá nós estamos patinando. Estamos patinando. Até porque você já ouviu falar, cara, por incrível que pareça, a participação da indústria no PIB do Brasil, certo? Ela está voltando aos níveis de 1950. Nós estamos passando por um processo de desindustrialização muito sério. Muito sério. Você entendeu? Estamos voltando a ser um país de perfil agroexportador, commodity ou minérios. É isso, não pode ser. Nós temos que revitalizar a nossa indústria. Construção naval está em frangalho, setor petroquímico para o buque. Construção civil nem se fala. Certo? Então, por incrível que pareça, o secundário demorou mais, mas ele conseguiu ultrapassar o setor primário aqui nos anos 90, começo do século XXI. Mas principalmente porque o setor primário continua caindo. Continua caindo. Não porque o secundário tenha crescido vertiginosamente. A indústria está estagnada. Mas é porque o primário continua caindo e o terciário ainda experimenta algum crescimento. Devido à urbanização, à expansão das atividades desse setor. Então, hoje, pelo menos baseado aqui, se você for analisar a distribuição da população economicamente ativa, está aqui, ó, primeiro, maior parte empregada no setor terciário, comércio e prestação de serviços. Depois, o setor secundário e depois o setor primário. Agora, hoje, 2018, se nós tivéssemos como levantar dados assim, sabe, bem frescos, eu tenho um temor que essa população empregada no setor secundário esteja empatada ou menor que no setor primário. Devido a essa crise violenta que nós estamos passando na indústria. Tá? Porque o agronegócio ainda está segurando as pontas. Eu moro num estado, Mato Grosso, que tem uma agropecuária muito forte e o agronegócio ainda conseguiu crescer. Tá? Agora, o setor de serviços e a indústria dentro do ambiente urbano, principalmente nos grandes centros, lá para baixo. Mas a divisão, o que nós temos aqui, os dados, é essa. Terciário, secundário, primário. E aqui você tem uma evolução ao longo do tempo. Uma evolução ao longo do tempo. Um crescimento vertiginoso, absurdo do setor terciário. Inclusive, esse crescimento faz com que surja uma expressão muito conhecida. Hipertrofia do setor terciário. Tá? Que é justamente isso aqui, ó. O setor terciário da economia, tá? Serviços e comércio, beleza? Tá aqui, ó. Por definição, esse setor é tido como aquele que produz os chamados bens intangíveis ou imateriais, serviços, bem como o destino final dos bens produzidos pelos setores primário e secundário, o comércio, beleza? Como exemplo de serviços intangíveis, o que você pode colocar? Atividade bancária, administração pública e privada, trabalho dos professores, dos advogados, vendedores, empresas de seguro. São intangíveis, porque você não tem nada material. Você não está pegando nada material aqui, é uma aula. Certo? Beleza? Então, essa definição de comércio e serviço é muito abrangente. Eu coloquei alguns setores aqui, ó, comércio, turismo e lazer, educação, restaurantes, hospitais, bancos e consultorias, transporte e serviço de entrega, corretagem de imóveis, conserto, manutenção e assistência técnica em geral, atendimento pessoal, telemarketing, call center, serviços administrativos e jurídicos, marketing e publicidade. Tudo isso aqui é setor terciário, certo? O crescimento desse setor vem se tornando tão intenso que ocorre aquilo que nós chamamos de hipertrofia do setor terciário. Não se esqueça
que quando a pata do cachorro atrofia, ela encolheu. Hipertrofia é um crescimento exagerado, certo? Beleza? E esse crescimento desordenado e não sustentável está ocorrendo na área de serviços e comércio. A principal consequência desse fenômeno é o crescimento da atividade informal, que é a chamada economia subterrânea. Essa atividade informal é o chamado terciário inferior, onde você tem o trabalho informal de baixa produtividade, que geralmente absorve mão de obra em momentos de alto desemprego e consequente excesso de oferta de mão de obra, que é o que nós estamos vivendo. Por quê? Olha só, a economia informal do Brasil superava o PIB da Argentina em 2009, 578 bilhões de reais. É muito dinheiro. Só que naquele momento, 2013, o emprego formal no país tinha crescido 65%, que era extremamente positivo. Carteira assinada, um salário mais alto, contribuindo para a Previdência, ótimo. O problema é que agora, 2018, fevereiro, informalidade cresce e chega a 38% no sudeste do país. Nós estamos voltando no ciclo. Aqui, ó. Trabalho sem carteira assinada e por conta própria, pela primeira vez, supera o emprego formal em 2017. Aponta o IBGE. Certo? E olha que maravilha. Trabalhadores nas calçadas. 230 mil. Beleza? Em São Paulo. 2014. Quantos são agora? 286 mil. Pessoal, são 56 mil pessoas. É mais que um Allianz Parque, mais que um Itaquerão lotado de gente na rua trabalhando por conta própria. Camelô. Olha na Bahia, Rio de Janeiro, em todos os lugares. A população pulou de 1.494 para 1.696, 200 mil pessoas a mais nessas 3 cidades. No Brasil, perdão. O que não é bom. Então essa hipertrofia só se agrava. Só se agrava, principalmente em momentos de crise. Porque se o cara não tem qualificação para entrar no mercado de trabalho, ninguém está contratando, a economia em recessão, certo? E despencou agora 0,74% no primeiro trimestre. Para quem achava que ia ter a retomada da economia, nós estamos no fundo do poço. E esse pessoal que não tem qualificação vai fazer o quê? Eu vou trabalhar, doutor? É como camelô, pedalando bicicleta, vendendo salgadinho, comprando roupa em algum lugar de sacoleiro, tá? E para isso eu vou botando espetinho na porta de casa no final do dia para vender com algum refrigerante. Para isso eu não preciso de qualificação. Certo? E aqui, ó. Olha que maravilha. Trabalhador sem carteira ganha 44% a menos que o empregado formal. Certo? Ou seja, isso, moçada, é agora de fevereiro de 2018. Quem tem carteira assinada, moçada, ganha em média R$ 2.090 por mês. Quem trabalha por conta própria informal, R$ 1.179. Certo? E aí você vai falar para mim que é para isso que a reforma trabalhista foi feita, para te ajudar? Para jogar você na informalidade, na terceirização? Olha aqui, ó. Olha o emprego formal, sem carteira assinada, por conta própria, certo? Empregado do setor público, aqui o empregador. E aqui o empregado doméstico, para variar, que é o que ganha menos. E aí? Quer dizer que acabar com a carteira assinada? Não, vai te ajudar, trabalhador. É bem melhor, a terceirização, não, você vai ganhar dinheiro. Vai. Não vai. Não vai. Esse é o rendimento médio do brasileiro. Certo? E aí, ó. 13%. 13.700.000 pessoas. Melhorou? Vocês entenderam? Então, infelizmente, em momentos de crise, é isso que acontece. Você tem a pauperização da classe trabalhadora, o pessoal vem com esse discursinho que tem que cortar direitos para melhorar o ambiente de trabalho. Você acha que vai melhorar? Não vai. E é isso que nós estamos vivendo. Beleza? Além disso, você tem a situação do mercado de trabalho feminino. Hoje, moçada, no Brasil, as mulheres representam mais de 50% da população economicamente ativa.
Elas representam isso. No entanto, elas ainda têm alguns problemas. Por exemplo, o rendimento mensal médio das mulheres é 27% inferior ao dos homens. As mulheres, moçada, gostariam de uma resposta objetiva para isso. Por que eu tenho que ganhar quase 30% a menos que um homem para fazer a mesma função? O que ele tem que eu não tenho? O que é? Produtividade, eficiência, pontualidade, comprometimento. O quê? Por que eu tenho que ganhar 30% a menos? Por isso que o setor público tem uma coisa extremamente positiva: isonomia, mesmo cargo, mesmo salário, perito, perita, escrivão, escrivã, capitão, capitã, promotor, promotora. Qual é a diferença? Agora, muitas mulheres, puxa vida, nós ganhamos quase 30% a menos, isso não é bom, isso não é justo. Também acho. Agora, você quer ver ficar pior, minha cara? Desculpa, dependendo do seu caso, troca a cor da sua pele. Troca a cor da sua pele. Tá? Bota a sua pele mais escura. Entendeu? Aí você vai ver o buraco ser mais embaixo. Porque quando você segmenta as mulheres em brancas e negras, afrodescendentes, essa diferença chega a 92% em média, pode chegar a 172%. E aí você vai falar para mim que é igual para todo mundo? Que é igual? Como? Não é igual. Não é. Basta você entrar na maioria das casas do Brasil e veja a empregada doméstica. Nas empresas, veja quem está varrendo o pátio, fazendo os serviços gerais de faxina. Dá uma olhada. Alguma surpresa? Não. Para quem saiu da senzala, você esperava o quê? Ah, é meritocracia. Meritocracia no Brasil é sobrenome, doutor. Beleza? Infelizmente tem isso, certo? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer uma proposta pedagógica para você que quer ser policial militar do estado do Pará. Este concurso já foi autorizado pelo governo, esse concurso deve ser realizado ainda, atenção, no primeiro semestre de 2019, e claro, o concurso aí em torno de 3.000 vagas, vai ser muito concorrido, inclusive pessoas de outros estados deverão disputar, deverão aí participar desse certame. E para que você tenha reais condições de ser aprovado, ficar competitivo, convido vocês a fazer um curso pré-edital. É isso mesmo, então você vem aqui na Lá Concurso, faz um curso pré-edital, é um curso um pouco mais lento, é um curso um pouco mais longo, para quê? Para que você tenha condições de fixar o conteúdo. Depois que você termina o pós-edital, aliás, o pré-edital, nós iremos lançar o pós-edital. Se você tiver aí dentro do prazo de acesso, você vai ter o pós-edital justinho, de acordo com o edital, 100% atualizado para você ficar competitivo. Não tem para ninguém, gente. Você vai conseguir ser aprovado. Nós, aqui da Lá Concurso, nós já fizemos isso no concurso de 2016. Nós tivemos um resultado extraordinário, no concurso da PM Pará 2016. E claro que nós vamos repetir e vamos melhorar o resultado em 2019. Vem comigo, quero explicar um pouquinho da nossa metodologia, o que contém esse nosso curso pré-edital. Então, curso pré-edital para Polícia Militar do Estado do Pará, tá? 2019, é o cargo de soldado combatente, o cargo é a entrada na corporação, investimento é apenas 10 parcelas de R$25, então 10 parcelas de R$25, e você tem um prazo de acesso aí de 180 dias, né? Então são 180 dias que você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, é um prazo mais longo, por quê, professor? Porque vamos supor que daqui 3 semanas o edital venha a ser publicado. Nós vamos lançar o pós-edital, essa matrícula do pré-edital fica mantida e a gente vai abrir o acesso para o pós-edital. Bacana? Então essa aqui é uma proposta pedagógica para quem pretende, né, estudar com antecedência, com planejamento e com foco aqui na Lá Concursos. Este é o caminho correto para aprovação. Professor, tudo bem, eu vou ter alguma orientação pedagógica? Vai ter. Eu observo o seguinte, que os alunos têm grande dificuldade em elaborar uma tática, uma estratégia, um projeto pedagógico, um caminho a ser seguido para aprovação. Então, nós temos aqui uma baita ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach. Eu digo para vocês que até hoje, essa ferramenta aqui tem 8 anos que nós criamos aqui na Lá Concurso, uma ferramenta
ferramenta exclusiva da Lá Concursos, que todos os alunos que cumpriram todas as orientações do nosso personal coach, ele chegou lá no dia da prova e fez uma excelente prova. Então, o regime de metas do personal coach começa no dia 24/2/2019. Então, aí vamos acelerar aí a nossa situação aí, vamos acelerar, vamos fazer a matrícula para ficar competitivo, né? Professor, como é que você está falando que o concurso foi autorizado? Não sou eu. Isso aqui, ó, eu entrei aqui no site da própria PM, Polícia Militar aí do Pará, né? Olha aí, Patrimônio do Povo Paraense, o concurso do Estado abrirão, mais de 3.000 vagas para a área de segurança pública. Tá aqui, ó, tá? Polícia Militar, 2.194 vagas, né? Aí, ó, 160, olha aí. Então, esse aqui tá correto. Vai sair esse concurso, a área de segurança pública, a agenda de segurança pública no Brasil é muito constante aí. Então, tá aqui para vocês aí. O concurso vai ser realizado. Então, convido vocês a fazerem já o nosso pré-edital. Professor, quais são os diferenciais do LAC? Então, primeiro, esse curso aqui não é um curso superficial, é um curso bem aprofundado. Este nosso curso pré-edital, todas as aulas desse pacote já estão disponíveis para vocês. São aí 150 horas, né? São 150 horas de estudo focado, mais de 150 horas, que com certeza vai te alavancar os seus estudos e a sua aprovação, né? Primeiro, o segundo ponto importante, que o prazo de acesso são 180 dias, é um prazo mais longo, porque aquilo que eu falei para vocês, né? Aquilo que eu disse para vocês, é mais longo por quê? Porque são 6 meses o pré-edital. Caso o concurso venha a ser publicado aí no meio, você vai receber todas as atualizações. Por isso que é um pouco mais longo, né? Então aqui, ó, olha só, terá direito a todas as atualizações durante todo o período de acesso. Então saiu o concurso, precisa de atualização, não está na sua grade, nós aqui da LAC, nós iremos providenciar a atualização do seu curso. Pode ficar tranquilo. E além disso, né, o que acontece? Nós temos aí uma agenda já de atualizações aí permanente aqui na Lá Concursos, né? E eu digo para vocês o seguinte, por exemplo, direito penal militar e processo penal militar, são 2 disciplinas aí que está no nosso hall de atualizações. O professor Pedro Silas, por exemplo, agora em março, ele vai gravar isso aí, inclusive um professor magistrado, ele vai estar gravando para vocês, atualizando, renovando, né? O conteúdo já está atualizado, mas ele vai dar aquela renovada no conteúdo, você vai ter direito a todas as atualizações do período a custo zero, 180 dias, né? Por apenas 10 parcelas de R$25. Time de professores top, tenho muito orgulho disso, porque eu sou coordenador geral da Lá Concursos, e eu afirmo para vocês que aqui na Lá Concurso nós não temos professores medianos, né? Nós temos apenas professores aí, professores bastante competitivos aí aqui na Lá Concurso, né? Personal Coach, que eu estudo regime de metas, aqui você não fica sozinho, isso aqui é um plano de estudo. Se você seguir este caminho, tenho certeza que você vai se dar muito bem na prova, né? E claro, o melhor custo-benefício do mercado, você pode pesquisar, olha a qualidade das nossas aulas que vocês vão chegar a essa conclusão. Apenas 10 parcelas de R$25. Nós aqui da Lá Concurso, a gente sempre pratica aí preços populares. E claro, tem garantia? Com certeza tem garantia aí. Nós temos a cláusula de garantia, você tem o direito de exercer seu direito do consumidor de arrependimento. Tem 7 dias, né? Durante 7 dias, tá? Você pode estar se matriculando. Se você se arrepender da matrícula, você pode solicitar aí nos nossos canais formais de cancelamento, que a gente vai devolver seu investimento dentro do período, né? E claro, nós lá que você estaremos juntos nessa caminhada. Bacana, meus amigos? Ok, né? Professor, é um curso pré-edital. Como é um curso pré-edital, nós temos que ter parâmetros, né? Qual que foi o parâmetro que a LAC Concurso utilizou para montar essa estrutura de curso? Claro, foi a nossa campanha muito bem sucedida lá em 2016, né? Lá em 2016. Então, em 2016, nós tínhamos essa estrutura aqui, ó, língua portuguesa, matemática, atualidades, noções de direito, legislação institucional, história e geografia. Professor, pode ter mudado? Com certeza pode ter mudado aí. Pode mudar, mas nossa equipe aqui de professores, nós temos plenas condições de ajustar o edital aí para esse concurso, com certeza, né? Professor, vem cá, vamos apresentar os nossos mestres e, claro, o conteúdo programático, né? Língua portuguesa, nós temos aqui o nosso professor Sidney Martins, né? É o professor nosso de língua portuguesa, professor Sidney Martins, né? Ok, matemática, professor Jefferson Fiel, nós temos aí o professor Jefferson Fiel,
ponto a ponto desse edital. Eu acredito que português e matemática não vão ser alterados, né? A atualidade, nós temos o professor Alex Mendes, né? Então nós temos aí, né? Aí nós temos aqui atualidades, a gente mudou um pouquinho a estrutura da atualidade, né? O que acontece? Isso aqui foi um assunto lá de 2016, né? Provavelmente, eu acredito que nesse tópico da atualidade aqui, vai mudar bastante, né? Vai mudar bastante, mas nós iremos disponibilizar esses assuntos lá de 2016, que já não são atualidades, e a gente vai incluir para vocês o módulo de atualidade 2019, né? Por exemplo, 2019 já tem 2 aulas aí para vocês, 2019, Brumadinho, né? Que é um assunto muito importante, né? Que tem, claro que tem reflexo, pode ter reflexo aí também no Pará, que o Pará tem muitas barragens aí também, e outro assunto importante é lá Nicolás Maduro, né? Que é lá a questão da Venezuela, também. Então nós temos um programa de atualidades que todo mês o professor manda uma aula, outra para vocês aí, e a gente vai disponibilizar para vocês, né? Vem comigo, noções de direito, nós temos aí 4 direitos aí, né? Direito constitucional, bacana, artigo da Constituição aí, né? Temos aí 2 professores, o professor Kleber Pinho e o professor Rodrigo Belmonte, 2 professores top de linha. Direito administrativo, bacana, tranquilo aí, né? Direito administrativo. Direito penal e processo militar, vocês vão ter 2 módulos, um com o professor Marciano e outro com o professor Pedro Silas, que está agendada a gravação a partir de março, né? Então, a partir de março, ele vai estar batendo esses assuntos para vocês aí. Direitos humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, mais o Pacto São José da Costa Rica. Essa resolução aqui, a portaria 4226, tá? A gente vai deixar ela um pouco stand-by ainda aí, não sabemos ainda se vai ser um assunto aí que vai ser ministrado ainda na aula, né? E legislação específica, para fechar aí esse bloco aqui, temos a lei complementar, que é o Estatuto, a lei 6.833 e a lei 5.251. São as leis aí de legislação institucional para a galera aí, baseado no último concurso, né? História, professor Edenilson de Moraes, na minha opinião, um dos melhores professores do Brasil. E geografia aí nós temos 2 professores, a Marcelo Alonso e o professor Alex Mendes na parada, né? Então esse é o conteúdo deste curso para vocês, né? Nosso curso pré-edital, pode ter certeza, vale a pena estudar aqui na Lá Concursos, isso eu garanto para vocês, né? Então vamos lá, todas as aulas ficarão disponíveis no seu acesso por 6 meses, tudo isso, né? Por apenas 10 parcelas de R$25, é isso mesmo, 10 parcelas de R$25. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Clique lá.